Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana nós estamos falando sobre a questão do mistério de Deus, que é a igreja, né? Nosso segundo ponto hoje. Nós tratamos ontem sobre um pouco redefinindo o capítulo 1, 2 e o 3. E nós vamos falar sobre esse mistério revelado. Que mistério é esse, né? Que nós estamos tratando aqui, que Paulo está tratando conosco. Vamos lá? Versos de 1 a 6 diz assim: Por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, eu sou o grande responsável de pregar para você que é gentil, que não é judeu. Essa é a minha grande responsabilidade de estar aqui. Ele está em Éfeso, ele é prisioneiro numa prisão romana, embora ele já tenha dito que ele é prisioneiro do Senhor e não de Roma, né? E aí no verso 3 ele continua: Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi brevemente. Lembra, a revelação é algo que Deus já falou, e a revelação para nós é entendimento. É você precisar entender. Não tem uma nova revelação, uma coisa, né, que você vai dizer por aí que você recebeu aquela revelação. Lá no capítulo 1, ele já falou que nós já fomos abençoados por toda a sorte de bênçãos espirituais. E toda é toda. Então, se é toda, não tem nada a acrescentar, né? Ninguém pode dizer para você que a qualidade do espiritual dela é melhor do que o teu e por isso que ela tem uma bênção espiritual. Não é verdade. Porque se a Bíblia diz que é toda, é toda. E a gente vai ter que aprender a lidar com a Bíblia literalmente, dentro dessas questões, entendendo porque ela se auto-explica e se aplica, tá bom? A gente vai andar aqui em Efésios, a gente vai ver mais um pouco sobre esse assunto. Verso 4, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério ou do mistério de Cristo. Então Paulo vai explicar para nós como é que Deus falou com ele e como é que ele entende e como é que ele está falando. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi dado a mim, a ele, né? Paulo, e a você e a mim agora. Revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. A saber, que mistério é esse? Né? O mistério não é algo longe, distante. A saber que, mediante o Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. O grande mistério de Deus foi revelado ao apóstolo Paulo e o mistério era que Deus, por meio de Cristo, havia feito com que todos os povos do mundo fossem unidos num só corpo. Assim, judeus e gentios podem agora ser chamados de irmãos em Cristo. E você lembra quando Deus faz aquela promessa a Abraão e todas as famílias da terra serão abençoadas por sua causa? Ele estava pensando já nessa proposta lá na frente. E é claro que Deus começa com um povo dele. Ele não pega um povo que estava lá vivendo há algum tempo, com uma identidade. Não, ele vai lá e pega o povo dele, já começado com Abraão. Agora está lá preso dentre os egípcios, levados por José e seus irmãos. E agora Deus os tira, né, para compor essa nação que seria, né? Então, nos versos 2 e 3, Paulo explica que a ele foi dado um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Deus revelou ele o seu maior mistério. Ele já havia falado nisso lá no capítulo 1, no verso 10, quando afirmou que o propósito de Deus era de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Isso era um grande mistério de Deus que nenhum profeta ou líder do Velho Testamento havia conhecido, mas que agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas de Deus. O que é mistério? Então a gente vai tratar esse assunto aqui nesse nosso encontro de hoje.
A definição da palavra mistério, Paulo usa a palavra 3 vezes nesse texto que a gente acabou de ler, de 1 a 13, versos 3, 4 e 9. Mas essa palavra tem significado diferente do grego e no português. Eu não estou dizendo que para você conseguir ler a Bíblia você tem que falar grego. Nós precisamos entender qual o propósito que as palavras foram usadas, e a gente vai fazer isso sempre que for necessário, para que a gente ganhe a extensão daquilo que é a proposta bíblica, né? Então, no português, é uma palavra que significa algo inexplicável, secreto, oculto, mistério, né? Mas no grego, a palavra significa algo que já foi revelado. Assim aprendemos que no cristianismo bíblico existem mistérios. Ou melhor, não existem mistérios. Aprendemos que no cristianismo bíblico não existem mistérios esotéricos, reservados para uma elite espiritual. Ao contrário, os mistérios cristãos são verdades que agora, embora estejam além da compreensão humana, foram reveladas por Deus e, portanto, agora pertencem abertamente a toda a igreja e em todo o mundo. Somos igreja em todo o mundo e um dia seremos juntos no céu com o Senhor. Olhando para esse texto, descobrimos que Cristo é a fonte desse mistério. O Evangelho é um mistério. E esse Evangelho está ao alcance de toda a igreja, não apenas de uma elite espiritual. Percebe? Então, às vezes, a gente quer ficar com alguém que a pessoa fala lá, ela determina, ela faz um exercício qualquer, e aí a gente fica achando que por ser aquela pessoa, ela tem um patamar espiritual maior. Ela pode ter uma compreensão maior, e isso não quer dizer que ela ganhe o direito de dizer o que Deus disse para você, mas de explicar o que Deus disse para ela. É o que Paulo está fazendo para eles, e nós estamos, e eu estou fazendo para você aqui, tá bom? Para Paulo, o mistério diz respeito a Cristo e a um único povo formado de judeus e gentios, né? Todo o mundo tem judeus específico e gentios, todo o resto. O que é gentio? Aquele que não nasceu judeu. Você nasceu judeu? Não. Se você não nasceu judeu, você é gentio. E ele usa 3 expressões aqui. Ele diz co-herdeiros, juntos, membros do mesmo corpo e coparticipantes. Assim, no resumo seria que o mistério de Cristo é a união completa de judeus e gentios por meio da união de ambos com Cristo. Assim, quando cada um de nós nos unimos a Cristo por meio da fé, nos tornamos um só povo com os demais cristãos do mundo inteiro. Nos tornamos a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Jesus. Estamos unidos com Jesus e uns com os outros. Percebe? Eu já tenho dito isso, já falei várias vezes aqui. Eu vou repetir para você ir gravando uma percepção que precisa te atingir, assim como me atingiu, né? Preparado? Se você quer sair da igreja porque você tem problemas na igreja, ou se você está vivendo numa igreja e você não vai com a cara de ninguém, e todo mundo é esquisito para você, você tem dificuldades de relacionar-se, é porque você nunca esteve lá por causa de Cristo. Se eu e você estamos na igreja por causa de Cristo, nós sabemos que as pessoas são diferentes. E estão em patamares diferentes de espiritualidade. E eu preciso aprender a me relacionar com os diferentes de maneira igual. Temos dons diferentes, a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Isso não quer dizer que somos melhores ou piores, quer dizer que temos dons diferentes. Todos os dons formam um corpo. Nós vamos ver isso de maneira detalhada, né? Esta comunhão entre nós é o grande mistério revelado de Deus em Cristo. Em Jesus, todo preconceito, toda dificuldade, todo problema de relacionamento deve ser desfeito. Toda inimizade deve ser destruída pelo amor com que fomos amados. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, antes que nós o amássemos.
Toda barreira que separava os povos deve ser quebrada, pois nos tornamos um só em Cristo. Um dia estaremos no céu juntos, como um só povo. O que Paulo está ensinando lhe causou a prisão. Por quê? Porque ele revelou que a nação judaica, que antes era o povo escolhido de Deus, agora foi substituído pela igreja. Lembra, igreja não é as paredes, igreja é povo. Igreja são as pessoas. E lembra, a partir dessas verdades básicas, dessas premissas básicas, é que nós construímos uma vida cristã. Eu não posso viver uma vida cristã que realmente identifique a Cristo em mim e na comunidade onde eu estiver, se eu não vivo. Se eu não tenho padrões e valores. Por quê? Porque de uma certa maneira, todo ser humano, ele é verdadeiro. Todo ser humano, ele é a verdade personificada. Todo ser humano é aquele que pode dizer que está certo, sempre. Ué, quem diz que está certo é ele, e ele para ele está certo, acabou, o resto é resto. A única maneira que nós temos de buscar uma versão onde a comunidade entre na minha vida e eu na vida deles, é quando eu consigo olhar para verdades absolutas. Ah, mas há valores no mundo aí que ajudam, sem dúvida nenhuma, há valores no mundo que ajudam. Mas os valores absolutos, onde eu vou enxergar a mim dentro dessa proposta de Deus, é a Bíblia. Por quê? Porque agora todos somos povo escolhido de Deus, somos santos de Deus. Povo escolhido de Deus. Todos, sem distinção nenhuma, de todos os lugares do mundo, somos a igreja de Deus. Então tem a igreja corpo, essa igreja sem paredes, e a igreja pessoal, que é onde você está, onde eu estou, e que ela faz parte dessa igreja universal, essa igreja toda. Tá certo? Nossa união é alcançada em Cristo. E esse é o mistério do Evangelho. E glória a Deus por isso. Então, dentro dessa questão, desse mistério revelado ser a igreja, eu preciso avançar na minha fé. Lembra, as premissas, elas precisam ser valores absolutos que vão me ajudar a construir um cristianismo de fato prático, verdadeiro e profundo. Amém, irmão? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor traga essa compreensão que nós precisamos para andar e que você reaja para a glória de Deus. Em nome dele nós oramos. Amém e amém.